O Além da Notícia desta noite está falando sobre o aniversário do pontificado do Papa Francisco. E um dos temas que eu quero agora abordar com o Dom José Aparecido, que está aqui conosco, é a Evangelii Gaudium, isto é, o Evangelho da Alegria, documento de Papa Francisco. Eu já começo perguntando, Papa Francisco, ele entende que os católicos andam desanimados? Porque um documento desse exortando-nos à alegria da evangelização, dos métodos, a evangelizar com mais atrevimento. O Papa acha que nós católicos estamos desanimados? Bom, eu fico contente com a pergunta porque nós estávamos indo para aquela autorreferencialidade da igreja, que é ficar pensando nos problemas e nas reformas que tem que se fazer. Estávamos esquecendo daquilo que é essencial no ministério apostólico do Papa Francisco, que é a alegria da evangelização. Essa expressão ele traz de Paulo VI, de um outro documento que era a Evangelii Nuntiandi, que é a carta magna da evangelização no século XX, né? Uma exortação apostólica em que o Papa chama a alegria do anúncio do Evangelho. E Papa Francisco diz claramente que se inspira nele, né? É evidente que depois daquele grande otimismo que houve no período do Concílio Vaticano II, nós passamos por uns momentos críticos na história do século XX, a queda dos totalitarismos, a desilusão com as utopias, né? E na igreja houve alguma desilusão nesse campo também, né? E nós vemos as igrejas de velha cristandade que estão envelhecendo, estavam perdendo o gosto de ser cristãos, né? Com isso também por várias razões ideológicas, por razões de caráter muito diversificado, que não vale a pena enumerar muito, que o Papa Bento XVI falava da ditadura do relativismo ou daquilo que se chama viver como se Deus não existisse. Então, o desencanto da velha Europa e que começa a atingir as nossas terras também, preocupava a Igreja na América Latina, preocupou o cardeal Bergoglio na sua arquidiocese de Buenos Aires e tornou-se, vamos dizer assim, a mola propulsora da nova evangelização para o mundo inteiro, né? Então, não só o Papa não quer ficar cuidando só de problemas, ele quer resolver problemas, mas ele quer dar o único remédio possível para todos os problemas. Ele fala claramente que a única resposta para os problemas da humanidade é a boa nova de Cristo, né? É o Evangelho. E a exortação apostólica Evangelii Gaudium parte dessa convicção de que há uma pessoa que transforma a nossa vida, né? Posso até ler um trecho breve aqui. Não me cansarei de repetir essas palavras de Bento XVI que nos levam ao centro do Evangelho. Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas um encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, dessa forma, um rumo decisivo. Por algum tempo depois do concílio, a gente ficou também nessa história da autorreferencialidade. Então temos que reformar a igreja, reformar a liturgia, a luta entre conservadores e progressistas, e não nos preocupamos em ter aquela sã agressividade apostólica, né? Ou mais que agressividade, o ímpeto, ardor apostólico. O ardor. Acompanhado da alegria, da satisfação de ser cristão. Quem conhece Cristo vive na alegria. Essa é a tônica desse documento. Conhecer Cristo transforma a nossa vida numa vida de alegria. Fora dessa alegria, nós temos uma alegria mundana, né? Então, essa frase de Bento XVI é o fio condutor da Evangelii Gaudium. Eu poderia dizer que o Papa Francisco, ele expressa isso, porque ele é um evangelizador, a gente vê nele um homem de Deus, um homem de oração, um homem que tem a palavra de Deus dentro de si, é alegre, é alguém plenamente satisfeito com o que é, com o ser cristão. E de onde vem essa alegria? Exatamente. Ele é o próprio espelho do que escreveu. Ele passa, a missa de Santa Marta é famosa pelas pregações, mas ela deveria ser famosa por uma outra coisa. O Papa, antes da missa, fica 1 hora em meditação, lá sentado junto com quem vai à missa, na capela de Santa Marta, 1 hora de meditação que para ele, que ele mesmo diz ser indispensável, né, para a vida dele. Até ele faz um comentário assim muito bonito sobre isso. Como é doce permanecer diante de um crucifixo ou de joelhos diante do Santíssimo Sacramento,
né? E fazê-lo simplesmente para estar à frente dos seus olhos. Como nos faz bem deixar que Ele volte a tocar a nossa vida e nos envie para comunicar a sua vida nova. Fala de Cristo na Eucaristia, adorado, amado, né? Essa é a fonte da alegria do Papa. E esta é a fonte que abastece todo ser cristão. Exatamente. Não é? Então ele quer comunicar essa alegria. A alegria da Praça de São Pedro nas quartas-feiras vem exatamente a energia que ele disse ter recuperado depois da eleição a Papa. A alegria de encontrar-se com as pessoas, Exato, com os de pobres, fazer com a as cultura crianças. do encontro. E voltando ao problema, a questão das crianças, né? Ele fala, há duas categorias que nós devemos tratar com a máxima ternura: as crianças e os velhos. Verdade. Bom, deixa eu adiantar aqui a nossa conversa. É o seguinte, em apenas um ano, o mercado editorial recebeu dezenas de livros do Papa Francisco. Sua conta no Twitter é a segunda mais seguida no mundo, sendo superada apenas pela de Barack Obama. Capa da Time, capa da Rolling Stones, candidato a Nobel da Paz 2014 já é, não que ele se colocou, mas já o colocaram. O que mais podemos observar que esse homem tem? O que ele tem? Ele tem Cristo. As pessoas veem o Papa Francisco como mensageiro de Cristo, com uma vibração interior muito grande, com uma transparência de Cristo que leva as pessoas, vamos dizer assim, a palavra não é muito própria, mas que seduz, né? Seduzisse-me, Senhor, eu me deixei seduzir. O Papa realiza isso na sua missão evangelizadora. E veja, há dois polos da vida dele. A do encontro pessoal com Cristo e o anúncio de Cristo. Ele não usa a conjunção e quando fala de discípulos e missionários. Ele fala de discípulos missionários, né? Evangelizadores santos, que seria isso. É uma expressão que retoma aquela grande novidade do Concílio Vaticano II, que é a proclamação da vocação universal à santidade e ao apostolado, a ser discípulos e a ser missionários. Eu pergunto para o senhor, que teologia é esta que segue, que vive o Papa Francisco, que dialoga com um ateu, com um jornalista ateu, que dialoga com pessoas que pensam completamente dele, que dialoga com outros segmentos cristãos, é amigo íntimo de pastores evangélicos, os convida para o seu convívio, vai até eles. Que teologia é esta de Francisco que encanta os católicos não praticantes, que encanta também não crentes? Ele encanta. Que teologia é esta? É Cristo. Mais do que teologia, é a adesão ao Evangelho de Cristo, que não excluía ninguém do seu anúncio. O Papa tem claro isso aí, de que o anúncio do Evangelho é dirigido a todas as pessoas. Disso ele fala longamente, detidamente no Evangelii Gaudium. Depois, se a gente quiser falar de uma matriz teológica, podemos falar da matriz comum que ele teve com Ratzinger. Bergoglio e Ratzinger tiveram uma fonte inspiradora comum, que é o teólogo alemão Romano Guardini. Bergoglio, quando jovem padre jesuíta, foi à Alemanha para estudar e começou a fazer a sua investigação teológica sobre esse grande teólogo, que foi o primeiro teólogo católico a ensinar como católico, com doutrina católica, numa universidade protestante, numa faculdade de teologia protestante, né? Que escreveu um livro que formou gerações inteiras de jovens, vamos dizer assim, imunizados contra o veneno do nazismo, chamado O Senhor, né? Desse livro, desse autor, o Papa Bento XVI refez uma obra chamada O Espírito da Liturgia, né? Romano Guardini tem a mesma matriz inspiradora. E Romano Guardini era um homem que tinha essa ideia-chave, mais do que ideia-chave, essa ideia fixa. É só Cristo que pode ser remédio para os males do tempo presente, né? No seu tempo no nazismo, e depois com o anúncio do Papa, quer dizer, essa ideia fixa de anunciar Cristo como remédio, como fármaco de mortalidade, como diz a liturgia, é a fonte inspiradora da sua cultura do encontro. Dom José Aparecido, eu tenho aqui uma dezena de temas ainda para a gente abordar e tenho apenas um minuto, então eu quero fazer uma pergunta para mim importantíssima. Francisco está mudando a imagem da igreja, mas o quanto será difícil esta mudança na sua raiz para que a igreja
mantenha este rosto dele? A igreja, vamos dizer, mudar a imagem da igreja é uma coisa boa, né? Mas não é essencial. É uma coisa boa, faz bem que a igreja tenha uma imagem boa, uma imagem pública boa. Mas o que é essencial é que nós convertamos os nossos corações, sejamos evangelizadores e que nós não fiquemos sossegados enquanto houver uma só alma, uma só pessoa, uma só casa em que não brilha a luz do Evangelho, né? Essa é a ideia fixa do Papa. Quer dizer, nós não podemos ficar tranquilos, dormir sossegados, enquanto por responsabilidade nossa, ou da displicência, ou da preguiça, ou da minha cara de funeral, ou da minha cara azeda, o anúncio do Evangelho não chega às casas das pessoas. E a alegria de viver como filhos de Deus não atingir as pessoas que estão à minha volta. Então, mais do que o zelo pela boa imagem, a igreja já foi perseguida em muitos lugares e ainda é, né? A imagem da igreja foi combatida e ainda é. O que o Papa faz é muito bom, né? Mas é a reforma em profundidade dos cristãos para que o anúncio do Evangelho seja crível, seja aceitável como a verdade autêntica que liberta, né? Então, é ser salvos por Cristo. A verdade é essa. Se nós tivermos uma boa imagem pública, mas não somos salvos por Cristo, de nada adianta. De nada adianta. Bom, nós estamos encerrando já o programa. Amanhã, quinta-feira, aliás, talvez hoje já, quinta-feira, a Canção Nova terá uma programação toda especial sobre este ano do pontificado de Papa Francisco. Aqui a gente não tocou em tantos assuntos, como, por exemplo, Jornada Mundial da Juventude, tantos outros. A pauta está repleta aqui. Dom José Aparecido, um pedido ao nosso povo católico neste 13 de março. O que nós podemos fazer pela Igreja e pelo Papa? Bom, todas as missas que eu celebro aqui em Brasília, eu peço, antes de dar a bênção, um presente, que é rezar pelo menos uma Ave Maria por dia pelo Papa, pelo nosso arcebispo e pelo pároco. É pelos bons pastores que Deus colocou na igreja hoje, né? Então eu peço que hoje, e especialmente amanhã, a gente não fique numa Ave Maria só, né? Que nós nos lembremos daquele pedido do Papa no dia em que ele foi eleito: rezem por mim, rezem por mim, rezem pelos bons pastores da igreja, rezem pelo Papa Francisco. Digam uma Ave Maria, porque ele é um homem de uma profunda devoção mariana. A primeira visita que ele fez foi a Basílica de Santa Maria Maior para visitar Nossa Senhora, Salus Populi Romani. Como estamos com o bispo entre nós, peço ao senhor que nos despeça neste dia, neste programa de hoje, com uma bênção a todo mundo que nos acompanha de casa. Que o Senhor nos abençoe a todos e que, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, foi um prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, muito obrigado e boa noite a todos. A você que nos acompanhou em todo o Brasil, fora do Brasil, muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta com um novo Além da Notícia neste mesmo horário. E amanhã é dia de rezarmos pelo Papa e pela Igreja. Boa noite, bom sono, até o próximo programa.